Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2. Depois nós vamos ler o versículo tema. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, e depois o tema. Amém? Quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Paulo. E ele escreve a carta não só em seu nome, mas em nome dele, de Silvano e de Timóteo. Esta é uma igreja muito querida por Paulo. E nós vamos entender por que essa é uma igreja muito querida. Porque ela tem umas qualidades maravilhosas. E nós vamos desejar ser a igreja de Tessalonicenses. Capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 1, diz assim, ó. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que nossa entrada para convosco não foi vã. Paulo estava dizendo, nós não fomos por aí por acaso. Nós não fomos aí à toa, nós não fomos até essa cidade, na região da Macedônia em vão. Mas, havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipe, então antes de Paulo ir para Tessalônica, a cidade, ele passou primeiro em Filipe, e lá aconteceram coisas que fariam muitos crentes desviar. Mas Paulo não desviou. Havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus. O que era para acabar com a fé de Paulo, não acabou. Tornou Paulo mais ousado em Deus. O que era para destruir Paulo, o que era para deixar Paulo mal, não fez isso com ele. A luta que veio deixou Paulo mais ousado em Deus. Tornamos-nos mais ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com um grande combate. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficamos vivos, diga comigo, os vivos. Nós estamos falando de avivamento nessa parte. Nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles eram os mortos, os que estavam sepultados e subiram primeiro com Cristo. Ressuscitaram e os vivos vão junto. Nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra sempre é um advérbio de tempo e ela indica eternidade para nós. Coloque sua mão sobre o seu coração, faz mais uma oração comigo nessa noite. Peça para que o Espírito Santo continue falando com você nesse lugar, para que você saia daqui mais vivo do que nunca. Amém? Senhor maravilhoso e santo, poderosa é a tua palavra. Nós estamos no culto de avivamento. Senhor, nós estamos aqui para adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Nós nos alegramos com os louvores, cantamos, Senhor, em espírito e em verdade. Nós ouvimos saudação, Senhor, nós ofertamos na tua casa e agora nós vamos para mais uma parte da tua palavra. Que nada roube a atenção dos teus filhos, mas que os teus filhos ouçam a tua palavra com tanto fervor, Senhor, e que essa palavra traga fé, e a fé, Senhor, traga obra, Senhor, e que o teu Espírito Santo mova em nós, nos tornando crentes mais vivos na tua presença. Eu desejo no meu coração, eu te peço e creio em nome de Jesus. Amém. Você pode ser sentado dando glória a Deus? Vamos entender o que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer que Paulo se converteu a Cristo em uma aparição de Cristo a ele no caminho de Damasco. E que daquele dia em diante as coisas mudaram na vida de Paulo. Ele agora é apóstolo. Ele vai levar a fundamentação do Evangelho para muitos lugares. E como alguém que conhece as cidades, as regiões, Paulo tem planos no seu coração. Mas os planos de Paulo são mudados pelos planos de Deus.
A Bíblia diz que Paulo tinha feito um roteiro. Nós estamos no livro de Atos. Mas esse roteiro não se cumpre, porque ele recebe uma visão de que um varão macedônico, da região da Macedônia, vinha até ele e dizia: desce a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia era uma região que tinha muitas cidades. Paulo então ouve a voz do Senhor e vai descer até uma cidade na região da Macedônia chamada Filipos, que vai dar origem à igreja de Filipenses. Amém? Lá em Filipos é a viagem que antecede a chegada de Paulo em Tessalônica. E se você estivesse junto com Paulo, como estava Lucas, talvez você não gostaria de viajar mais com Paulo, porque as viagens com Paulo eram recheadas de situações inusitadas, inesperadas. Quem andava com Paulo precisava estar preparado para ver coisas extraordinárias, diferentes do comum. Quem andava com Paulo precisava estar preparado para ver milagres, curas, porque Deus usava Paulo para curar. As mãos de Paulo faziam maravilhas em nome de Jesus. Mas quem andava com Paulo tinha que estar esperto para correr a qualquer momento, porque ele provocava a ira daqueles que não queriam que o evangelho se expandisse. Então quem andava com Paulo tinha que ser esperto para acompanhar Paulo também nas suas fugas, porque em alguns momentos ele tem que fugir. Inclusive na cidade de Tessalônica, ele vai ter que ir embora de noite, porque eles estavam querendo prender Paulo e Silas a todo custo naquela cidade. Eu estou em Atos capítulo 17. Então quem anda com Paulo tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Extraordinário, extravagante, mas às vezes muito perigoso. E a Bíblia vai dizer que lá na cidade de Filipe, uma mulher muito importante, rica, que cuidava de púrpura, que vendia esse tecido caro, ela se converte e dá abrigo a Paulo e Silas. Havia também uma moça que tinha espírito de adivinhação. Paulo repreende em nome de Jesus, a moça é liberta. Os donos da moça, porque ela era escrava, ficam bravos com eles e dizem para eles: prendem eles e levam eles a júri. E aí quando eles são presos, eles são colocados dentro do lugar mais inferior, mais seguro que tinha naquele lugar, naquela cidade. E não bastava bater em Paulo e Silas, era necessário prender os pés de Paulo e Silas, no intuito de deter aquilo que Deus ia fazer. Tudo que o adversário quer, irmãos, é prender a nossa vida, é nos segurar, no intuito de não nos fazer chegar onde o Senhor já preparou para nós. Mas eu vim te dizer nessa noite que as cadeias cairão por terra. Você vai chegar lá, porque lá é o lugar que Deus já te destinou. Eu vim te dizer que ainda que o adversário tente prender as suas pernas, um terremoto abrirá as cadeias, um inesperado abrirá as prisões. Eu não sei o que o adversário estava tentando fazer, reprimindo os seus sentimentos, colocando em você um medo, mas o Senhor te liberta nessa noite. Você é livre para adorar, é livre para chegar lá, é livre para glorificar. A Bíblia vai dizer que eles prendem Paulo e Silas. O intuito é deter, é paralisar, o intuito é fazer eles ficarem quietos, mas presos eles não ficam quietos. A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite eles estavam cantando. Quem em sã juízo, em sã consciência, vai estar preso e cantando? Quem em sã consciência vai estar dentro de uma cadeia depois de ter apanhado
Ele levanta, ele marcha pela casa, ele declara vitória,
porque ele não está na sua força, ele não está na sua voz, mas ele está cheio da autoridade de Deus. Já tive experiências de fazer orações muito doidas, porque eu não sou muito certa, irmãos. Ousadamente, eu queria ampliar minha casa, estava lá orando, o Espírito Santo falou assim: levanta daí, começa a colocar a mão, onde você quer que aumente a tua casa? E eu estava orando, sabe o que? De camisola, levantei de camisola, deixei meu marido dormir e comecei a orar, saí pro quintal da casa e comecei a pôr a mão, mas eu estava ousada, porque não era na minha voz, era na voz do Espírito de Deus. Nós recebemos a notícia de que um tio estava perdido no rio Tietê, me ligaram para ajudar a orar, a igreja inteira estava orando, e quando eu estava orando no domingo de manhã, o Espírito Santo falou assim: pode cantar, aleluia. Era uma igreja que amava. Olha que difícil
eles tinham caridade, eles tinham palavra, eles tinham obras, eles tinham fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é... Olha que igreja boa. Que igreja boa essa. Parece de Fernando Pérez. Parece de Santa Télia. Eu tive lá ontem nós estávamos rosa, hoje nós estávamos muito verde. Na verdade, aqui na mente não é verde. Era uma igreja boa demais. Eles amavam. Eles ouviam a palavra. E eles gostavam da palavra. Eles eram apaixonados pela palavra de Deus. Quando você lê a carta de Tessalonicenses, dá uma alegria no coração. Você fala assim, os crentes têm jeito. E Paulo está contando para eles, ó, eu não cheguei aqui então. Eu vim aqui porque o Espírito de Deus me direcionou. Eu não falei como quis, mas falei com ousadia, e vocês receberam com ousadia. Mas eles estavam com uma dúvida. A dúvida que estava no coração deles era com relação à ressurreição. É porque não houve tempo hábil de Paulo dar culto de doutrina lá, que é de terça e quarta, pastor. Não deu tempo de Paulo dar culto de doutrina. Então, eles começaram a ficar tristes porque alguns irmãos começaram a morrer. Os mais velhinhos começaram a morrer. E eles não sabiam o que ia acontecer com os irmãos que morreram. Então, eles estão cheios de dúvidas. E Paulo escreve a carta de Tessalonicenses também para trazer um conhecimento doutrinário, um conjunto de ideias acerca da ressurreição. E aí Paulo está explicando o que para eles no capítulo 4? Olha, irmãos, é o seguinte: quem morre em Jesus, ou seja, morreu salvo, morreu crente, quando Jesus voltar, vai ressuscitar, glorificado. Não é o mesmo? Glória a Deus, eu sei que linda, na ressurreição tem fé. Então quem morre em Jesus, quando Jesus voltar, vai ressuscitar. E aí ele vai descrevendo para nós entendermos que haverá um som, um alarido, a trombeta. E quando essa trombeta anunciar a vinda de Jesus, ou seja, Jesus não vai voltar escondido, Jesus vai voltar de maneira visível para que todos saibam que ele voltou. E aí o que vai acontecer? Os mortos ressuscitam e os que estão vivos e creem em Jesus têm que estar vivos e têm que estar crendo em Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, ficando vivo e acreditando em Jesus. Os vivos que creem em Jesus vão subir num arrebatamento. Sabe o que é arrebatamento? É roubar rápido. Então o Senhor vai tomar os ares. Vocês entenderam? Vocês visualizaram aí? Então Paulo está explicando que morreu, está descansando, até que Jesus volte, ressuscita os mortos, o vivo vai junto e nós vamos tudo glorificar Deus. Amém? É isso que Paulo está ensinando aqui em Tessalonicenses capítulo 4. Mas o Espírito Santo me disse que a gente precisa ficar vivo em Jesus enquanto estamos aqui. Diz para o seu irmão, fica vivo. O Evangelho é muito doido. Quantos acham que o Evangelho é loucura? Diga amém. A própria Bíblia diz que é loucura. O Evangelho é doido porque para ficar vivo tem que morrer. Diz para o seu irmão, fica vivo, mas morre primeiro. Diz para ele. Ai, nada, não vai entender nada. Você vai entender. Para ficar vivo primeiro tem que morrer. Tem que morrer. O que é que faz a gente ter a garantia da vida eterna? A morte de cruz, realizada por Cristo Jesus. Apenas um cordeiro, um único cordeiro puro, imaculado, foi lá na cruz do Calvário, expiou o meu e o seu pecado. Para ter vida eterna, Jesus precisou morrer. Para tomar a chave da morte, Jesus precisou morrer. Ei, para
afindar, e quando o meu corpinho tombar, e quando os vermes comerem as minhas frias carnes, como diz um livro muito conhecido da literatura brasileira, o que vai acontecer? Na ressurreição dos mortos eu ressuscitarei e reinarei com ele. Estarei nas bodas do Cordeiro, e assentarei na mesa, e eu direi: vinde, 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 benditos de meu Pai, vinde, assentai na Paulo estava trazendo esperança ao coração dos seus adolescentes. A vida não acaba aqui. A vida a partir de Jesus é eterna. É por isso que ele ousa dizer: assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando a gente entende que a morte é um fim de um ciclo nessa terra, para o crente salvo em Jesus, e o início de uma nova esperança de ressurreição com Cristo, a morte não pesa mais tanto. Sabe por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque nós estamos carnais demais. Bem verdade que eu quero viver até os 100 anos lúcida, eu já falei para Jesus. 120. Era isso que Paulo estava ensinando. E eu quero te dar algumas dicas dentro da Bíblia Sagrada para você ficar vivo. Amém? A primeira dica é que para viver a gente tem que primeiro morrer. Vocês estão aí? Para viver a gente tem que morrer. Amém. Ninguém vive sem morrer. Algumas das dicas estão em Tessalonicenses, que Paulo vai falar para eles continuarem seguindo a Cristo, caminhando em direção a Cristo, na mesma fé, mas ele vai deixar aqui uns exercícios de fé para nós. Quantos aqui frequentam a academia? Diga eu. Eu vou de vez em quando. Se você não vai na academia, não tem problema. Hoje você vai ter uns exercícios de fé. Anota aí. 20 flexões. Estou brincando, irmãos. Tessalonicenses. Nós vamos ver alguns exercícios para ficar vivo, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Paulo está terminando quase a carta, vai ter só mais um capítulo, mas ele vai explicar, ó. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros. Gente viva precisa ensinar os desordeiros. Como? Em amor e através da palavra. Não é isso que a gente faz com o filho? A gente ensina os filhos, e quando eles estão desordeiros, e a minha ovelhinha, irmã, gosta do bagunça. Então, quem está vivo, admoesta o outro. Quem está vivo, consolai-os de pouco ânimo. O que está mais vivo, anima o que está meio morto. Dá um chacoalhão no teu irmão e diz assim: fica vivo, se anima, se anima. Jesus disse: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então, quem está vivo, está mais animado, anima o outro. Que mais, Renata? Paulo vai dizer o seguinte, ó. Olha o que ele diz. Sustentei os fracos. Quem está vivo e está mais forte, suporta o fraco, sustenta ele, ajuda ele em oração. Quem está mais vivo, ajuda quem está mais fraco, amém? Porque não é todo dia que nós estamos bom, irmãos. Quando a coisa aperta lá em casa, eu ligo para o meu pai orar e somente cabelo branco. Quando a coisa aperta na família, a gente reúne na minha mãe para jantar e para orar. Porque não é todo dia que você está muito super crente, não. Então, quando você está fraco, vai estar vivo, glória a Deus, você pede ajuda para quem está mais forte que você. Oh, em nome de Jesus, seja fortalecido pela força que vem do Senhor. Aleluia.
que, eu estou em Tessalonicenses capítulo 5 já, me perdoe, eu falei 5, é 5 agora. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns como os outros, como para com todos. Quem está vivo faz o bem. Quem está vivo faz o bem. Você está entendendo? Se você está vivo, faça o bem para alguém. Quem está vivo precisa fazer o bem. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Ele usa o filho para corrigir a gente. Tinha uma amiguinha da minha filha que fez aniversário e não chamou ela. E a minha filha, como eu, um pouco ansiosa, o aniversário dela é em julho, ano que vem. Ela já estava fazendo a lista dos convidados e colocou a menininha. Eu falei, não. Essa não vai. Não te chamou. Sabe o que ela falou pra mim dentro do carro? Mamãe, não pode fazer o mal. Tem que ser bonzinho. Quem tá vivo faz o? Levei essa, você. E ovelha me doutrina, irmãos. Quem tá vivo faz o bem. Ah, essa parte aqui a gente já cumpriu e vai cumprir mais hoje. Ah, e Paulo diz assim, ó, regozijai-vos. Quem está vivo se alegra, crente. Se alegra nessa noite, por qual motivo você está vivo? Qual é o motivo da nossa alegria? Jesus Cristo. Qual é a alegria da nossa vida? É a esperança dele. É a vida eterna. Se alegre, se alegre. Você está vivo, se alegre. Você não morreu, você está vivo. E os vivos regozijam. Regozijai-vos. Outra coisa que crente vivo faz: ore sempre. Quem está vivo, ora. É interessante que Paulo fala assim: ó, vocês me imitam porque eu imito Jesus. E Jesus orava. Há muitos versículos nos evangelhos que falam que Jesus orou. Inclusive, antes de ser morto na cruz do Calvário, ele foi para o monte para orar. Irmão, se Jesus, que era Deus, estava sempre orando, que dirá nós? Pecadores por natureza. Então, Paulo está dizendo que os vivos oram sempre. Oram? Sempre. Oram? Sempre. O que mais que crente vivo faz, Renata? Esse aqui é difícil. Em tudo, dai graças. No gás que acabou, graças a Deus. O 13º que bateu na conta e pingou para longe, das dívidas, dos boletos, glória a Deus. Na fralda que você acabou de trocar, a criança sujou, você estava vindo para o culto, glória a Deus. Em tudo, dai. Só os vivos podem ser gratos, irmãos. Nós temos um grupo de professoras e a gente lê a Bíblia. E uma professora fez um propósito com outra de não murmurar. Era muito engraçado porque estava calor no refeitório, elas olhavam para uma e falavam assim, o propósito, né? Tem uma delas sendo o salário errado, ela, o propósito, né? Tenta fazer esse propósito de não murmurar. Tenta. Irmãos, eu tenho dó do meu marido, de vez em quando dói, eu cedo a boca para a murmuração. Eu falo, nossa, Rogério, eu estou tão cansada hoje. Mas eu estou viva e os vivos dão graças a Deus. Comece a sua semana sem murmuração. Sabe por quê? Porque a murmuração fez o povo do Senhor padecer no erro do deserto. A murmuração fez com que muitos daqueles que saíram do Egito não entrassem na terra prometida. A murmuração tira da boca do crente a adoração e a gratidão. Então começa teu domingo dizendo aleluia, 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 porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Se alguém disser para você, eu não sei qual é a vontade de Deus, você já descobriu, em tudo dai? Essa é a vontade
vontade de Deus para a gente. Eu não sei qual é a vontade de Deus. Aqui em Tessalonicenses vai dizer que a vontade de Deus é que a gente se santifique e fique longe da prostituição. Já sabe a vontade de Deus. Mas esse aqui é bonito, ó. Não extingais o Espírito. Quem está vivo não pode extinguir o Espírito. Eu fiquei pensando, que palavra é essa? Extinguir é como se você tivesse um fogo aceso e você apagasse o fogo. É isso que quer dizer extinguir o Espírito. É como se você tivesse a oportunidade de reacender a chama em você e ao invés de fazer isso, você abafa o Espírito de Deus. E Paulo está dizendo que eles são vivos e eles não podem abafar o Espírito Santo. Eles não podem perder a chama do Espírito Santo. Um crente que diz que é crente, mas não ama a presença do Espírito Santo, não está mais vivo, está mais morto do que quem está enterrado e não está sabendo. Mas graças a Deus que a gente está aqui nessa noite para acender a chama e para dizer: vem, arde em mim, Espírito de Deus, queima no meu coração, queima na minha boca, queima na minha alma, queima, 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 Espírito de Deus, flui em mim, Espírito de Deus, és bem-vindo, faz em mim morada, faz a obra, transforma a minha mente, me ajuda, Espírito de Deus. Não extingais, não apaguem, não abafem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu preguei no ano passado sobre Davi. Eu já estou encerrando. Davi, quando foi ungido rei de Israel, a Bíblia diz que quando o óleo desce sobre a sua cabeça, daquele dia em diante, ele não foi mais o mesmo. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele não pensava como queria, ele não fazia o que queria, ele foi tomado pelo Espírito de Deus. Irmãos, se existe uma palavra que eu tenho pregado, é: sejam cheios do Espírito Santo. Se você pegar meu WhatsApp, você vai ver que a mensagem do WhatsApp é nada menos do que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preguei ontem em Santa Adélia: eu não quero viver uma vida de pagar boleto, eu quero viver uma vida cheia do Espírito de Deus. Eu quero viver uma vida de propósito, de promessa, de herança, de recompensa. E para isso eu preciso ser cheia, 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 cheia. Seja cheio nessa noite. Olha em línguas estranhas, amor, olha em mim, seja cheio. Acende a chama, acende a chama, acende a chama, acende a chama, acende, acende, acende. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examina tudo, fica com o que é bom. A gente está cheio de vozes, e nós cantamos que nós precisamos silenciar todas as vozes e só ouvir a voz de Deus. Tem muita balela na internet, tem muita teologia humana furada na internet, mas o crente cheio do Espírito, ele não cai. Porque as pessoas estão com colchões nos ouvidos, querendo escutar palavras que levantam o ego. Ei, tem dia que você vai ficar no pó, tem dia que a gente vai ficar no pó. Se até Jesus, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que ele se ajoelha prostrado em terra, ele clama para Deus e pede para o Senhor mudar a sentença. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Se até Jesus ficou no pó, quem sou eu? Quem é você? Tem dia que você vai estar no pó, mas você está vivo. Tem dia que você vai estar triste, mas você está vivo. Tem dia que você vai estar desanimado, mas você ainda está vivo. E para os vivos há esperança. Abstente-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e corpo e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso chamar a banda para tocar e encerrar? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus.
fazer isso nessa noite, para passar desta vida para a vida eterna? Se houver, levante sua mão, nós vamos orar por você. Não há? Amém. Nós vamos cantar um Gacaíno. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por ela. Como você chama, princesa? Nossa, tem nome de princesa mesmo, é Sara. Levanta sua mão, estende suas mãos para Sara. Porque hoje ela está confessando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Sara, você alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que tem festa no céu. Eita, que hoje nós temos motivo para nos alegrarmos. Oh, glória a Deus. Se a festa no céu, o que dirá nessa cidade? Porque a Sara está confessando Jesus. E nós vamos orar para ela ser cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos orar pela Sara. Senhor maravilhoso e bendito, nós te pedimos em nome de Jesus. Venha tocar na mente da Sara, Senhor. Que ela tomou uma decisão tão poderosa, tão bonita, Senhor. Que a partir de hoje a vida dela seja transformada, Senhor. Senhor, visita a Sara no seu quarto, na sua casa. Toma a mente dela, toma o seu coração. Batiza ela com o Espírito Santo e com fogo. Visita o coração dela, Senhor. Tira tudo que não é de ti, ajuda a Sara
E eu falei para Jesus, ai Senhor, eu queria tanto ir para dormir no hotel depois de pregar, acho chique, Jesus. E aí eles me chamaram para ir para Bauru, eu falei, não, ele não dá para voltar. É longe. Aí ele reservou um hotel, nós somos da igreja. Irmãos, começando uma luta para chegar naquela igreja. O senhor ficou doente, eu não dirijo na rodovia porque eu não enxergo. Ele ficou doente, uma luta. E no meio do caminho, ele doente, a Ana Rafaela no mundo dela e eu lendo a Bíblia, né? Dando os últimos arremates. O Espírito Santo começou a falar para mim assim, ó. Eu estou começando um novo ciclo no seu ministério. Eu estou marcando uma mudança sobre o seu ministério hoje. E eu estava tão convicta daquilo. Irmãos, de lá para cá o Senhor tem feito grandes coisas. Eu ouvi a voz do Senhor e eu acreditei no que Ele me disse. Preguei em Bauru, foi tão gostoso. Dormi no hotel, que eu queria dormir no hotel para Xaxim. Como hotel daqui. E aí saímos de lá. Na outra semana eu tinha que ministrar na nossa igreja, lá no Família. Um encontro de mulheres. A gente estava numa batalha espiritual. Naquela quinta-feira que antecedi o feriado no dia 15 de novembro, eu fiquei muito ruim de cólica no rim, cólica de rim. Era 5 horas da tarde, eu não sabia se eu ia para o hospital, se eu orava, se eu chorava, se eu ia pregar, o que eu ia fazer. Mas irmãos, a hora que eu fui lá tomar banho, o meu corpo doía tanto, mas o Espírito Santo me deu uma mensagem inteira no culto à noite. Olha o que ele me fez entender que ainda que a minha matéria esteja doente, o meu espírito estava vivo e ligado a Deus. Ainda que o seu corpo esteja neste momento adoecido, o seu espírito está vivo, está sadio, e o seu espírito vai mexer no seu corpo, e toda a sua mente, alma, coração, agora não a Ele, glorificarão a Ele, e Ele te sarará, e Ele te curará. Recebi a palavra doente. Sabe o que eu fiz? Fiquei com meu pai, falei que uma coisa perguntando pra ele. Ninguém sabia, eu estava na minha casa. Eu liguei e falei, pai, ora pra mim. Ele, por quê? Eu falei, ora pra mim. Eu falei, eu sou doida de contato, eu fiquei com ele lá na Babilônia. Ele era só ele, ó. Ele começou assim, Senhor, eu repreendo